Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro, 2 Crônicas, e o capítulo 26. Então, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fez rei, em lugar do seu pai Amazias. Ele dedicou Elate a restituir a Judá depois que o rei dormiu com seus pais. 16 anos de idade tinha Uzias quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolias de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que o seu pai Amazias fez. E ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus, e enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E ele saiu e guerreou contra os filisteus, e demoliu o muro de Gate e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades junto a Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal, e contra os neumitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome se espalhou, a saber, até a entrada do Egito, porque ele se fortaleceu sobejamente. Além disso, Uzias edificou torres em Jerusalém, no portão do canto e no portão do vale e na esquina do muro, e os fortificou. Ele também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, enquanto tinha muito gado, tanto na região baixa quanto nas planícies. Também lavradores e vinhateiros nos mares e no Carmelo, porque ele amava a lavoura. Além disso, Uzias tinha um exército de homens de luta que saíam à guerra em tropas de acordo com a contagem feita pela mão de Jeiel, o escriba, e de Maazéias, o soberano, debaixo das mãos de Ananias, um dos capitães do rei. O número total dos chefes dos pais, homens fortes e valentes, foram 2.600. Debaixo da sua mão estava um exército 307.500, que faziam guerra com muito grande poder para ajudar o rei contra o inimigo. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças e elmos e couraças e arcos e fundas para atirar pedras. E ele fez em Jerusalém máquinas inventadas por homens peritos para estarem sobre as torres e nos cantos dos muros, para se atirar com flechas e grandes pedras. E o seu nome se espalhou muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Porém, havendo-se fortalecido, seu coração ficou exaltado para a sua destruição, porque ele transgrediu contra o Senhor seu Deus e adentrou o templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso. E Azarias, o sacerdote, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, que eram homens valentes. E eles resistiram a Uzias, o rei, e disseram-lhe: Não compete a ti, Uzias, queimar incenso para o Senhor, mas aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque tu transgredistes. Tampouco isto será para a tua honra da parte do Senhor seu Deus. Então Uzias ficou irado e tinha um incensário na mão para queimar incenso. E enquanto estava irado com os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na sua testa diante dos sacerdotes na casa do Senhor, do lado do altar do incenso. E Azarias, o sumo sacerdote, e todos os sacerdotes olharam para ele, e eis que ele ficou leproso na sua testa, e o empurraram para fora dali. Sim, ele mesmo se apressou em sair, porque o Senhor estava lhe ferindo. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e sendo um leproso, habitou em uma casa separada, porque ele foi cortado da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, esteve sobre a casa do rei, julgando o povo da terra. Ora, o restante dos atos de Uzias, os primeiros e os últimos, escreveu o profeta Isaías, o filho de Amós. Assim, Uzias dormiu com os seus pais, e eles o sepultaram com seus pais no campo de sepultamento que pertencia aos reis, porque eles disseram: ele é um leproso, e Jotão, o seu filho, reinou em seu lugar.